Caríssimos irmãos e irmãs, essa parábola, esse texto de hoje, ele está dentro de um ciclo de 3 parábolas sobre o desperdício. Semana passada era para ser o evangelho do filho pródigo, não foi porque era a festa da Santa Cruz, o filho que desperdiça os bens do seu pai. Hoje, no começo do evangelho, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de desperdiçar os seus bens. Semana que vem, Lázaro, a parábola do Lázaro e o rico que desperdiçou também a sua vida. Quando a gente pega esse texto, a primeira coisa que a gente pode pensar é que é simplesmente uma questão de dinheiro, mas é que a tradução não consegue pegar o que realmente é a palavra mamon. Por muitas vezes ela é traduzida por dinheiro, mas Mamon era um deus fenício em que dava tudo aquilo que era passageiro, riquezas passageiras. E dentre essas coisas está o dinheiro. Mamon era o deus em que se confia nos bens terrenos, riqueza, saúde, enfim, sorte na vida, família, emprego, trabalho, tudo aquilo que é passageiro. As pessoas procuravam esse Deus fenício. No Antigo Testamento, por muitas vezes o povo cai numa idolatria adorando esse tipo de Deus. Na tradução está: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, vós não podeis servir a Deus e a Mamon, vós não podeis servir o Deus desse tempo, o Deus que devora tudo, o Deus que olha somente para as coisas passageiras. É o dinheiro, mas é mais do que dinheiro. É aquilo em que se confia, são os bens de transição. Tudo aquilo que você possui são bens de transição. Entre esses bens está o dinheiro. De forma que nesse evangelho, você viu que o homem tem pressa de arrumar a casa. O homem usa de uma esperteza para arrumar uma casa depois que ele for mandado embora ali daquela fazenda, daquele sítio que ele cuidava. É aqui que é o pulo do gato do evangelho. Jesus está falando assim: veja, se as pessoas que vivem pelos bens terrenos, se as pessoas que vivem por mamon, elas são espertas e rápidas para buscar lucro, para buscar satisfação, para buscar segurança futura, como no evangelho, na parábola, os filhos da luz deveriam ser muito mais espertos com as coisas de Deus e com o uso dos bens passageiros. Só que o que a gente faz com o uso dos bens passageiros é, por muitas vezes, transformar aquilo num ídolo, em mamon, em um Deus. Aonde está a minha segurança? Aonde está a minha confiança? E por isso eu me desgasto, eu trabalho de modo exagerado, eu acumulo, eu passo a perna nas pessoas, eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a vida espiritual vai ficando em segundo plano. Mas Jesus está falando assim: se até mesmo o administrador injusto está disposto a ir a extremos para salvar seu sustento da terra, os cristãos deveriam estar dispostos a ir a extremos para salvar as suas almas. Mas o foco nosso está aqui embaixo. O foco nosso está em mamon. E quando não vem esses bens passageiros, a gente ainda tem a moral de achar que Deus não nos abençoa, que Deus esqueceu da gente, que Deus isso, aquilo, outro. Por muitas vezes se gasta tanta energia e força para os bens terrenos. Ontem foi dia de Nossa Senhora La Salete. Uma das coisas que Nossa Senhora La Salete fala é sobre o guardar do domingo. Ela senta e chora, de modo especial, pelos 3 primeiros mandamentos. Naquela época, século XIX, os homens não amam a Deus, os homens blasfemam contra Deus, os homens não guardam mais o domingo.
No século XIX, imagine agora. Porque eu preciso consumir, eu preciso pagar o meu dízimo a Mamon. Eu sou do tempo, quem tem minha idade um pouco mais, vai lembrar, para você ver só como que a coisa mudou de uns tempos para cá. Quando eu era criança, para não ferir o descanso do domingo, o dia do domingo, havia somente uma farmácia de plantão na cidade, um posto de saúde, um posto de gasolina. Agora, se não abre tudo, você fica bravo. Entra numa dinâmica de domingo a domingo e as pessoas querem consumir, gastar. E se você for fazer um parâmetro das pessoas, por exemplo, que vão na academia, por exemplo, de domingo a domingo, que vão estar no shopping no domingo, que vão estar trabalhando no domingo, que vão estar preocupados com churrasco, com bebida no domingo, no fundo é uma preocupação com os bens passageiros. O domingo é dia do Senhor e por isso também dia de descanso, mas se perdeu isso. Há uma idolatria a Mamon no domingo, de forma que muita gente se esquece de Deus no domingo, ou na cabeça de muita gente é assim: guardar 1 hora por domingo a Deus. Ou seja, a missa tem que ter 1 hora no relógio, senão Mamon já está cobrando. Eu preciso assistir o jogo, eu preciso descansar, eu preciso fazer churrasco, eu preciso... Mamon nos consome, os bens temporais nos consomem. Olhando então esse evangelho e olhando isso que o Pai está falando, é preciso que você perceba qual é a sua grande riqueza hoje. Todo mundo aqui é rico, sabia? Oi, padre, não sabe de nada. A maior riqueza que você tem se chama tempo. Se você está aqui, você tem tempo que te devora e que você tem que usar com sabedoria. As pessoas que estão no inferno, elas não têm mais tempo, já foi. Se alguém que está no inferno pudesse comprar algo de você, agora sabendo que é o sofrimento do inferno, se ele pudesse comprar algo de você, ele compraria 10 segundos da sua vida, 10 segundos só, para poder ajoelhar e falar assim: Jesus, perdão. Percebe? E a gente vai desperdiçando tempo. A gente se esquece que você vai se encontrar com Jesus, você vai se encontrar com o dono de todos os bens, e você vai ter que prestar contas daquilo que você fez com os seus bens temporais, entre eles o seu tempo. Essa é a sua maior riqueza. O dinheiro está muitas vezes em função do tempo, como o padre falou. Tem gente que trabalha de domingo a domingo, tem gente que quer se divertir de domingo a domingo. Isso aí está tudo em função daquilo que você faz com o tempo agora, mas que se esquece de algo que o cara aqui, por mais maldoso que ele fosse, ele entendeu: eu vou ter que prestar conta. E se eu não tiver tempo? E se eu fico desperdiçando o meu tempo de conversão, por quê? Porque eu estou correndo atrás de bens materiais, de diploma, de dinheiro, de conforto, de luxo, e as coisas de Deus ficam de resto. Está cheio, hein, gente? Elementos, o padre vai dar alguns elementos para você saber administrar esses bens temporais em função do encontro com Jesus. Você não pode perder a perspectiva desse encontro com Jesus. O demônio quis esconder a morte
diante dos nossos olhos. O que significa isso? Ele não quer que você pense na sua morte, porque você vai ver que você já não tem mais o tempo de ontem. A ideia das pessoas é que vão durar para sempre, é que a morte está distante, é que está longe. Mas se você pega nos santos, se você pega na espiritualidade, você vai ver que existe um negócio que chama memento mori, que você deve assim todo dia acordar e pensar: e se for hoje? E se for hoje que Jesus vai te chamar para prestar conta, você está pronto? Não estou, padre. Então você vai para onde? Pressa. Jesus tem pressa, você tem que ter pressa, você tem que ser esperto, tem que ter uma certa malícia para as coisas boas, uma certa esperteza para as coisas de Deus. Mas para as coisas de Deus a gente é lento. Se a gente fosse esperto, Jesus está falando isso, com as coisas de Deus, como a gente é esperto com as coisas do mundo. Quanto tempo desperdiçado, por exemplo, em televisão, rede social, em novela. As pessoas vêm e falam assim: padre, eu não entendo a Bíblia. Mas você lê? Não lê. Se você gastasse 10 minutos por dia de leitura da Bíblia, em 6 meses, você já pensou quanto que você já teria lido? Mas não, fico lá assim, ó, com o dedinho, certo? Vendo tombos, meia hora de tombos na internet. Vai. Fico lá vendo quanto foi a segunda divisão da Rússia. Fico preocupado com o salário do Neymar. Vai desperdiçando tempo. Elementos para a administração dos bens temporais em função daquilo que é eterno. Como o padre falou, essa é a sua grande riqueza. O que você faz com o seu tempo. Lá no Senhor dos Anéis, o Gandalf fala isso. A nós foi dado a graça e a responsabilidade daquilo que fazemos com o tempo. Primeiro elemento, a responsabilidade no uso do tempo, aquilo que o Pai está falando agora. Oferecer o tempo como um dom de amor, evitando o desperdício da graça. Meus irmãos, olha só, a graça que Deus vai te dar hoje, ou você pega, ou passou, para sempre, porque amanhã é outro dia. A graça que Deus envia para você é para hoje. Se você bobeou, a graça passou. Santo Agostinho fala assim: eu tenho medo da graça passar diante de mim e eu não perceber. A graça, por exemplo, que te chama às vezes para uma confissão, talvez Deus chamou você para a confissão hoje, você não foi. Chamou outro para vir na missa e não veio. Chamou outro para estar de fato de corpo e alma aqui na missa, mas não está. Chamou outro para ajudar um pobre, mas não ajudou. Já foi. Você pode dar a cesta básica para o mesmo pobre amanhã, mas a graça de hoje já foi, o hoje acabou. Tem que ter uma responsabilidade diante da graça de Deus, para a gente não desperdiçar a graça. Uma das coisas que vai pesar na hora do juízo vai ser isso: as graças que Deus mandou e a gente pegou ou nem deu bola, foi indiferente. Um chamado às vezes para servir na igreja: não sei, vou pensar, vou analisar, vou não sei o que, e vai passando o tempo, e vai desperdiçando o tempo. Diante disso, quais os cuidados que a gente deve ter? O primeiro cuidado: você não pode tratar o tempo como se fosse seu. Não é seu esse tempo, Ele te concedeu. Ele é o Senhor do tempo, da história. Foi dado a você o dom do tempo. Então você não pode tratar como se fosse seu, porque não é você que determina: vou viver 200 anos. Quem não consagra o tempo a Deus vive para si e é um ladrão da graça. Segunda coisa: afogar-se em futilidades, gastar horas com
telas, vícios, curiosidades, série. Hoje em dia tem uma mania dos jovens de maratonar série. As pessoas gastam tempo lá fritando a cabeça em série, em futebol. Tem problema assistir? Não tem problema, mas como descanso. Desde que não esteja afetando o que de fato importa, as coisas da eternidade. A academia, o estudo, o cuidado do carro, o cuidado da casa. Gastar horas com telas, vícios, curiosidades, conversas vazias é outra coisa, hein? Fofocaiada sempre sai de gente que está desperdiçando tempo. É desperdiçar a vida real e sobrenatural. Quantos jovens, por exemplo, que não querem mais ter vida real, concreta? Ele tem tudo ali naquele mundinho artificial. Pede comida, tem joguinho, arruma uma namorada virtual, mas não é vida real. Vai desperdiçando o seu tempo ali. Tempo de conhecer pessoas, tempo de amar, tempo de sofrer, tempo de construir, vai desperdiçando tudo ali naquela fantasia. O dia que desligarem a internet, chegar alguém lá e pá, desligar a tomada lá, que é o meu sonho, entra em crise. Repara como que a gente está escravo disso. A gente nunca está no lugar que a gente está. Você está no almoço de família, alguém já saca o celular e já fica conversando com outra pessoa, pensando na outra pessoa. Se ele estivesse conversando com aquela pessoa que ela está virtualmente, no cara a cara, ela ia tirar o celular e ia conversar com você, que estava na mesa. Nego na missa, fica vendo o celular na missa. Daqui a pouco eu vou falar. Procrastinar como estilo de vida, adiar o bem a ser feito. O padre falou, empurrar com a barriga aquilo que é bom, empurrar com a barriga a oração, ficar deixando para depois. Preguiça espiritual. Gente, preguiça leva para o inferno, sim. As pessoas vêm na confissão assim, sabe, e quer dar risadinha, ai, padre, preguiça, né? Eu já falo, mas você dá uma risada por quê? Você já pensou em ir para o inferno por preguiça? Ah, padre, mas não vai. Pensa só, domingo de manhã, ah, que canseiro, eu vou ficar na cama, não vou na missa. Aí morre. Foi para onde? Por preguiça. Não faz o direito, não faz aquilo que é próprio seu, de pai, de esposo. Tem preguiça de mãe, de esposa, de filho. Você que é pai e mãe, dê serviço para os seus filhos. Exija que ele tenha atribuições dentro de casa. E você que é jovem, presta atenção. Para com essa manha de pegar o lixo e ficar arrastando assim, ai que saco, né? Vai ver aquele cardão assim correndo para a casa inteira. Anjo da guarda dessa pessoa, rasgue o saco antes dele jogar no lixo. Pronto, já combinei com o anjo da guarda dessa pessoa, para ter que fazer 2 serviços. Desprezar aquilo que é eterno por migalhas no presente, trocar a oração por entretenimento, a adoração por comodismo, o silêncio por ruído, é vender o céu por um punhado de distrações. Descanso é uma coisa, gente. Distração, ociosidade é outra coisa. Segundo elemento para você cuidar bem do seu tempo, consciência de crise temporal, ou seja, reconhecimento que você não vai durar para sempre. Olha para a sua vida e perceba, agora de pouco você não era criança, agora de pouco você não casou, e daqui a pouco veio o filho, veio o neto, veio o bisneto, sabe? Reconheça que a coisa passa. Agora de pouco a gente não comemorou, sei lá, o ano novo, olha aí, está quase no final do ano já.
O tempo vai indo, ai, como o tempo está passando rápido. Não é que você está desperdiçando. Aonde tem sido o gasto da sua energia, do seu tempo? Como tem sido feito esse trabalho de administrar bem o tempo? Eu não tenho mais o tempo de ontem, eu não tenho mais o tempo do mês passado. Já vai fazer 2 meses que o padre está aqui. Mas se foi esses dias, vai fazer 2 meses já. É assim, ó, daqui a pouco é 2 anos. Mentalidade imediatista e terrena, viver como se essa vida fosse tudo. Quanta gente que acumula aquilo que vai apodrecer, que está preocupado com aquilo que vai apodrecer. Olha em volta de você. Tudo que você está enxergando vai passar. Qualquer coisa que está enxergando aqui, ou do seu lado, vai acabar. Eu não, eu vou ficar para sempre. Vai. Falta de vigilância espiritual. Quem vive como se não fosse se encontrar um dia com Cristo, já se perdeu. Vou repetir. Quem vive como se não fosse se encontrar com Cristo um dia, já se perdeu. Pensa alguém que está no pecado. Ele não está pensando que um dia ele vai ter que prestar conta da sua vida. Ele não está. Quem não tem isso diante dos olhos, já se perdeu, já está perdido. Perder tempo é um insulto da graça. É insultar a graça. Cada minuto entregue ao vazio é um altar oferecido ao desperdício. Terceira coisa, para você saber cuidar bem do seu tempo. Aqui vai na ferida, hein? Presença verdadeira e real na Santa Missa. Viver o tempo litúrgico como um encontro do Calvário e a eternidade. Só essa frase aqui já bastaria para você entrar em crise. Pelo amor de Deus, eu estou pedindo para você, pelo amor de Deus, pare de ficar preocupado com o relógio na missa. É uma ofensa a nosso Senhor. Como o padre falou, parece que Deus está roubando o meu descanso, roubando o meu sábado, roubando o meu domingo. Você vem para participar de algo além do tempo. Quando o padre levantar a hóstia, levantar o cálice, tomai e comei, tomai e bebei, você vai estar diante do Calvário, diante da ressurreição, e acabou o tempo. Para a sua salvação que Jesus faz isso. Mas eu venho miguelando o tempo para Deus. Eu sou avarento com o tempo em relação a Deus. Equivale à oração e equivale principalmente à missa. Enrolo para chegar, chego todo sábado, todo domingo atrasado. Deixa eu dizer para você, se você não escutar as leituras, você não pode comungar, mesmo que seu atraso tenha sido justo. Você não comungou da palavra, como é que você vai comungar da Eucaristia? Eu estou chegando todo sábado atrasado, todo domingo atrasado, então mude o horário de sair. Padre, não tem vaga, mude o horário de sair, dê seus pulos, como o padre falou. Se o padre falasse assim, quem chegar na hora vai ganhar R$1.000, né? Nego vem de skate, de Uber, de cavalo, nego dá um jeito, não, o padre vai dar mirlão lá, mas você não vai ganhar mirlão, você vai ganhar a Eucaristia, gente. E aí chega atrasado, ou então não fica prestando atenção em outra coisa, fica voando, não vê a hora de acabar, reclama se o padre fala, reclama se o padre fala pouco, reclama se o padre fala muito, reclama do calor, reclama do vento, reclama disso. Você está reclamando do Calvário. Meus irmãos, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. O Apocalipse fala assim que os santos vão nos salvar, nos julgar, os santos.
Ninguém vai poder, por exemplo, um advogado não vai poder chegar lá e falar assim: não dava para mim ser santo porque eu era advogado. Aí vai aparecer todos os santos que foram advogados e vão falar: como assim? Santo Ivo, Santo Afonso. A dona de casa não vai poder falar: eu não dava para ser santa porque eu era dona de casa. Vai aparecer aquele monte de dona de casa que foi santa e vai falar: como assim? Para mim, quem que vai me julgar? Os padres. Não vai dar para mim falar: não dava para mim ser santo por causa... Os padres que foram santos vão falar: como assim? Mas deixa eu dizer um negócio para vocês, que sou eu que vou julgar vocês também. Cada palavra dita aqui vai ser julgamento de cada um. Você lembra semana passada, a cruz de Cristo, ou ela é remédio, ou ela é veneno. Se você acolhe, ela é remédio. Se você desperdiça, ela é veneno, ela vai ser usada contra você. E deixa eu dizer algo que é meu, isso aqui é meu, isso aqui não está na Bíblia, mas eu acho que é meu, que eu vou fazer, você tem certeza. Eu vou perdoar todo tipo de ofensa feita a mim. Falou mal, julgou o padre, não gostava do padre, achava o padre chato, não sei o quê. Uma vez eu até apanhei já apanhei por causa do evangelho. E para mim é um mérito. Mas tem uma, eu vou deixar passar em branco. Eu vou falar: não, Jesus, pode perdoar, não carrego nada. Você pode falar mal à vontade de mim. Mas para quem desperdiçou, tratou mal a missa, eu não vou aliviar. Vou repetir, eu não vou aliviar, porque o maior ofendido não sou eu, é ele. A turma acho que pensa que o padre não fica sabendo, ou não percebe. A gente confessa as pessoas, gente. O padre sabe que tem gente que fica no celular na hora da missa, mostrando foto do neto, atrapalhando o vizinho, atrapalhando os de trás, reclamando do calor, reclamando da demora, reclamando disso. Gente, eu não vou aliviar, sai toda hora. Uma coisa é a mulher que está grávida, uma coisa é a pessoa passou mal, mas tem gente que parece que veio do Saara, sabe? Tem que tomar 1 galão de 5 litros de água, porque não consegue ficar a missa sem tomar água, sem levantar e sair. Então traga uma garrafinha e tome, mas não tem que sair. Por quê? Porque é um jeito de eu matar o tempo. Conversando na missa, namorando na missa. Quem que é o centro da sua vida? A sua namorada ou Jesus? É minha namorada, vai nessa. Depois de casar, você conta para mim. É o meu namorado, conta para mim depois. 70% do meu atendimento é questão de casamento. Mas quando está na missa, está lá. Parece 2 beija-florzinhos assim, vontade de jogar água, sabe? Pensa que é fácil ser padre? Combater distrações. Não fica distraído na missa, sabe, pensando o que eu vou comer depois. Tem pastel, qual será que é o pastel que eu vou pegar? Eu acho que eu vou pegar de queijo, de carne. E o padre falando para você não desperdiçar o tempo. A gente está num ponto, gente, semana passada teve missa e procissão lá na Santa Cruz. Deu a horinha da turma, teve gente que levantou e foi embora. Eu não vou aliviar. Isso eu não vou aliviar. Eu vou falar: Jesus, eu falei da importância da missa. Eu falo todo domingo, eu falei, eu não vou aliviar, não vou aliviar. Desprezo a missa, eu não vou aliviar. As pessoas que às vezes passam zoando na frente da missa, não vou aliviar. Porque o maior ofendido é nosso Senhor. Você que está vindo com esse espírito, deixa eu dizer para você, é melhor que você não venha. Atrapalhe os outros e isso se torna veneno para você, isso vai te julgar. Eu garanto que tem gente assim: esse padre não sabe o que está falando. Aguarde o dia do juízo. Vou arrancar meu caderninho. Quarto, planejamento estratégico e espiritual. Você tem que traçar uma meta, gente. Você não traça a meta, por exemplo, para, sei lá, comprar casa, comprar um terreno.
colocar os filhos na escola, você põe no papel lá, lembra que o cara tem que medir a torre, quanto que ele vai... A gente quer ser santo assim, ó, sabe? Você precisa colocar no papel, que hora que eu vou rezar, o que eu preciso melhorar, quais são os pecados que eu estou carregando. Não pode ser solto, solto não vai. Quem não tem caminho, vai para qualquer caminho. Você precisa arrumar um método. Método em grego é caminho. Viver sem metas espirituais, a alma que não estabelece propósitos de santidade vive a deriva. Quer ver um exemplo? Quem deseja, por exemplo, a conversão de um filho, mas não organiza a sua vida de oração, não está querendo converter ele. Sem essa direção, sem essa ordenação do seu tempo, isso aí vai virar murmuração. Você vai murmurar, você vai questionar contra Deus. Se você quer de fato a conversão do seu filho, você precisa organizar o seu tempo e rezar, e adorar a Deus, e pedir, e parar de manhã. Se você quer o restabelecimento da saúde, o trabalho, você não é roleta, sabe? Você vai vir aqui na missa, aí vai ter a roleta de Deus. Você está com um número, vamos ver se vai sortear o meu número hoje. Não é assim, gente. Quanto tempo desperdiçado, e aí, padre, eu não sei o que tem, que meu filho não se converte. Está rezando? Não. Faltei na missa domingo. Como que você quer a conversão do seu filho se você está faltando a missa? Organizar a vida apenas com critérios humanos, priorizar trabalho, priorizar estudo, redes sociais, tarefas domésticas, acima da comunhão com Deus, é fazer da rotina um ídolo. Como o padre falou, olha que transformaram o domingo. Quanta gente que está dando resto no domingo para Deus. Preciso estudar, preciso trabalhar, preciso passear, preciso isso, preciso aquilo outro. E Deus, se der eu vou. Deixa eu olhar aqui na escala do final de semana, onde que é ministro, que daí é mais rápido. Uma vez, numa paróquia que o padre estava, a mulher chegou, eu não vou aliviar, hein? E falou assim, não gostava de ir na minha missa porque atrasava o macarrão dela. Pensa só, é ofensa ao padre isso? Não vou aliviar. Mas eu estou de fato organizando meu tempo pela salvação de quem eu amo? Ou deixa a vida me levar? Assim não converte ninguém não. Penúltimo, agora entra aqui, ó, é outra coisa que vai doer, hein? O dinheiro é um recurso temporal e você tem que saber usar com sabedoria, transformar o mamon da iniquidade, que é o dinheiro, em investimento em coisa eterna. E o que Jesus está falando no Evangelho? Você pega aquilo que é mundano e transforma em algo eterno. Isso é ser inteligente. Como é que você transforma isso, o dinheiro, em algo eterno? Primeira coisa, investindo na sua própria família. Quando você quer o bem dela. Mas a partir do momento que você começa a gastar o seu dinheiro com bobagens, você começa a gastar o dinheiro com pecado, bebida, motel, adultério, droga, é desperdício. A partir do momento que eu começo a entrar em dívida sem fim, é mamon de novo. Vou me enrolando de uma dívida para outra, de uma dívida para outra. Não aguento uma promoção, já fico uriçado para comprar, porque senão eu vou perder essa chance, vou perder. E está lá aquele monte de coisa que você comprou e que nem usa. Uma vez, lá na Cristo Rei, que é na Cristo Rei, o padre já falou isso. Uma vez chegou uma mulher, a gente estava com dificuldade financeira lá na paróquia, quando o padre sumiu, e a gente fez um bazar, um mega bazar. Vamos ver se a gente faz aqui também. Um mega bazar. E aí a pessoa ficou tocada e veio, né? E falou, padre, olha só, o senhor falou dessas coisas e me tocou no coração, então eu vou trazer os meus sapatos aqui. Eu achei que era 2, 3, né? 70 par de sapato.
Eu pensei assim, essa mulher é uma centopeia. Fiquei olhando para ver se ela não tinha mais pé escondido ali. Aquele monte de coisa que a gente vai comprando, sabe? Vai comprando sem fim, Polishop, não sei o quê, aquelas coisas que emagrece em 3 semanas 30 quilos e o cara compra, né? Aquele negócio de fazer suco, lembra aquele negócio de fazer suco lá? Você colocava uma maçã assim, ó, aí saía aquele copaço assim de suco de maçã. Você fala assim, meu, é esse aí. Aí você comprou. Você põe 10 maçãs lá, fica o copinho assim, ó. E aí aquele monte de peça para você lavar. Quando você fica pensando fazer suco, você pensa nas peçaiadas que tem que lavar, você pegou e colocou embaixo da pia lá. O que tem disso lá no Bazar da Toto, gente? Disso aí, bicicleta de emagrecer, aqueles negocinhos que faz assim, sabe? Quanta coisa que a gente vai desperdiçando. E aí deixa eu dizer, dá o dízimo? Não dá. Ajuda o pobre? Não ajuda. E no que você está investindo? Em bobagem? Consumismo? Em mamon? Aprenda a viver com menos. O pai tem falado tanto isso. Quem não domina os bens será dominado por ele. Viram Deus. E a hora que não tiver mais? E se roubarem? E se perder numa inundação aí? E aí? O dinheiro que não vira caridade, ele apodrece. Caridade aqui não é simplesmente dar comida para pobre. Caritas é amor a Deus. Se esse dinheiro não é transformado em amor a Deus, por exemplo, na sua família, no cuidado da igreja, no cuidado das pessoas, ele vai apodrecer. Ele não vai ter valor. Por isso, há um meio de você transformar o dinheiro em algo eterno, quando você investe no reino. Investir no reino é, de novo, não é simplesmente dar o dízimo, mas é também. Daqui a pouco o pai vai falar. Mas é investir na sua família, investir em uma boa educação dos seus filhos, e boa educação não é simplesmente dar diplomas para ele, você sabe, é antes de tudo dar Deus. Ajudar as pessoas, ajudar os seus parentes. A pessoa é caridosa com todo mundo, menos com o irmão. Ah, meu irmão é forgado, ah, é o vagabundo, ah, não sei o que. Negligenciar o dízimo. Quem não investe na salvação dos outros com os seus bens, não é isso no fundo? Quando você está o dízimo, você está investindo na evangelização, ou seja, na salvação das pessoas. A igreja, ela está no tempo, e por conta disso vai precisar usar das coisas do tempo, inclusive dinheiro. Tudo aquilo que é usado para o dízimo é de fato para a evangelização, e eu tomo consciência disso. Pensa só, você acha que isso vai passar batido diante de Deus? Você ajudando, por exemplo, uma catequista telosa, a catequese tem uma TV, comprando lá, dando seu dízimo, você acha que isso vai passar em branco diante de Deus? E não estou falando que ele vai dar daí uma televisão 8K para você, eu estou falando que você está acumulando bens lá em cima. Na hora do juízo, Deus vai colocar na caneta, olha, você investiu isso aqui, deixa eu mostrar para você o bem que foi isso que você investiu, olha quantas pessoas se beneficiaram disso, olha quantas pessoas você ajudou. A gente por muitas vezes quer dar resto para Deus. Deixa eu dizer para você também que muita coisa que as pessoas acham que é caridade, no dia do juízo vai ver que não foi. Não é caridade da cesta básica vencendo, caruchada, não é caridade daquela camiseta que parece que foi o Rambo que usou. Gente, eu tenho bazar lá, eu sei o que a turma dá, não estou zoando, não foi uma nem duas vezes que a gente pegou cueca, como que eu vou falar isso, hein? Parece que andou de bicicleta, sabe? Pensa só, gente, e olha como eu sou caridoso, olha como eu ajudo os pobres. Não vai ser, é uma blasfêmia. Não sou fiel ao dízimo.
Fico aí falando um monte de bobeira em cima do dízimo e não dou o dízimo. Olha só, quem não investe na salvação dos outros com seus bens, revela que prefere ver as almas se perdendo do que perder o conforto. No fundo é isso. Eu prefiro que a turma se perca, eu prefiro que a igreja não tenha dinheiro para investir na evangelização, mas eu não abro mão do meu conforto. Deixa eu dizer para você que isso aí é satânico. Por último, construção de relacionamentos para a eternidade. Investir em vínculos que vão transcender a morte. Os santos que você tem em devoção, a Virgem Maria, o anjo da guarda, as pessoas que vão te levar para o céu. Relações sem direção à eternidade são alianças vazias. Vínculos que não levam a Deus, por mais afetivos que pareçam, se tornam peso morto na alma e desperdício de tempo de santificação. Quando você começa a seguir a Jesus, você precisa entender que você vai começar a perder. Vai perder tempo, no sentido mundano. Vai perder oportunidades. Olha, se você quer esse emprego, faz esse negocinho aqui por mim. Não, eu não faço porque eu sigo Jesus. Já perdeu a oportunidade. Vai ter que perder a amizade. Tem amizades que não dá mais. Acorde, gente. Ai, padre, relacionamentos. Ai, padre, mas eu acho que vou trazer ele para a igreja, vou trazer ela para a igreja, vou trazer esse meu... É muito mais fácil quem está fora tirar você daqui. Quanto namorinho que a gente vê isso, né? A pessoa vem na missa todo dia, tal e coisa, papapá, começa a namorar com alguém de fora, aí vem com aquele papinho, ai, padre, mas eu achei que ia trazer ele para cá, achei que ia trazer ela para cá. Ah, padre, esse amigo meu é de infância, ele bebe e não sei o que, e era do tempo da nossa juventude, eu também era da zoeira, mas agora eu quero trazer ele para Deus. Vai nessa. Uma hora ele vai dar checkmate em você. Você virou crente, você, sua mulher que manda no você, agora você é beato de igreja, e por muitas vezes, por respeito humano, você vai vender Deus. Fidelidade nas pequenas coisas, como Jesus falou. A nós aqui, gente, Deus não deu grandes missões. Deus não mandou a gente ir na África, morrer lá crucificado, doar a nossa vida assim, no sentido de ser mártir, abrir o mar vermelho. A nós foi dada uma riqueza sutil e silenciosa que se chama rotina. É na rotina que você se santifica. É acordando na hora, é ir no trabalho na hora, é sendo fiel nas coisas ordinárias da vida, é organizando o seu dia para você poder rezar. Você não precisa rezar que nem Santa Teresa d'Ávila. Você não é monge, você não é freira, mas você tem que ter vida de oração, ao mesmo tempo conciliado com a rotina. Eu vou ser um funileiro, eu vou ser honesto, eu vou trabalhar bem, eu vou fazer bem feito aquilo, não porque o cara está pagando, mas porque antes de tudo é o meu tempo dado a Deus. Isso aí ia curar tanta coisa nesse país que vive de malandragem, de fazer as coisas pela metade, de querer levar vantagem nas coisas. Aquilo que o padre falou do menino lá com o saco, com o lixo. Serviço mal feito, vai ter que fazer de novo. Alguém vai ter que fazer de novo. Fora que é um meio de santificação. Tem gente que chega assim, padre, olha, eu estou casado, agora sou voz, não sei o quê, papapá. Eu devia ter ser madre. Não, é aí que Deus te quer. Você que é mãe, aí trocando fralda, dando de mamar, dando uns gritos de vez em quando aí. Tudo isso faz parte do ser mãe. Mas tendo Deus como o guia, que eu vou me encontrar com Ele. Cada tijolo como um pedreiro, cada causa que eu pego como advogado, tudo isso tem que estar em função desse encontro, do dia do nosso encontro.
Toma cuidado com o desperdício de tempo. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,